seja muito bem-vindo ao nosso canal. E você está num quadro em que eu compartilho artigos científicos que deram origem a muitos dos seminários, palestras, artigos que eu achei interessante, porque era muito comum a gente num seminário, numa palestra, uma plateia assim heterogênea, a pessoa, fonte e tudo mais, você não citou isso, não citou aquilo, e nem sempre dá, porque são detalhes, são cientistas diferentes, e tem a questão da pronúncia, mas eu fiz esse quadro justamente onde eu compartilho artigos, os mais variados, né, as revistas que eu normalmente gostava muito, que dão origem a muitos desses pensamentos, ou fundamentam muitas teses. Aí você diz, mas não está igual a palestra. Não, eu estou apresentando o artigo sozinho. Normalmente, numa palestra, você pega artigos diferentes, você junta, você pega uma sequência para fundamentar um determinado pensamento. Então aqui eu estou compartilhando esses artigos que deram origem a alguns fatos. Então aqui eu vou descrever o artigo, vou falar de onde nós tiramos, vou falar normalmente como é que funciona eu montar uma ideia. Eu assino várias revistas científicas e tem muitos amigos que me mandam coisas que saem, jornais, etc. Sempre tem alguns. E aí eu leio o artigo e procuro a fonte, né? Então ele faz referência a um determinado cientista. E eu sempre digo que estamos vivendo uma época extraordinária. No passado, as coisas demoravam a chegar, você não tinha acesso à informação. Hoje, você pega um artigo, faz referência a um cientista e normalmente ele tem uma conferência com legenda que você pode assistir no TED, na internet, no YouTube, etc. Aí eu procuro o cientista, achei interessante a ideia. Ele tem algum livro publicado? Não, é só uma pesquisa. Ele fez uma palestra, uma apresentação? E normalmente sim. E em alguns casos até eles são acessíveis e você pode inclusive conversar, fazer alguns questionamentos. Então eu estou colocando aqui esse quadro compartilhando. Então eu pego um artigo, apresento para vocês, tá? E algumas ideias interessantes. Esse artigo eu gostei muito, tá? Ele saiu em 2012 na revista Scientific American, número 51, 2012. E o artigo é sobre o futuro do chocolate. Assim, mas como assim chamou a atenção? Me chamou muito a atenção. Eu já falei num outro quadro aqui do canal sobre um livro, A Vida Secreta das Plantas. É um livro que eu gostei muitíssimo. E eu usei para fundamentar algumas palestras que eu falava sobre evolução, falava sobre princípio espiritual, sobre qual seria a característica principal do princípio espiritual. Mas também algumas colocações que as pessoas fazem sobre como resolver determinados problemas. Esse artigo, O Futuro do Chocolate, me chamou a atenção por duas abordagens. Uma com relação à biologia, tá? Sobre as plantas, como algumas técnicas científicas permitem você melhorar o cultivo, a vida, a produção de alimentos. Algumas pessoas são extremamente pessimistas, falando com relação à estrutura do planeta. E eu me lembro de falar que saiu um artigo sobre... Na comunidade científica, eles fizeram uma enquete perguntando aos 100 cientistas renomados em várias áreas se ele se sentia otimista ou pessimista com relação ao futuro da humanidade. E olha que coisa interessante, 100% se viu otimista com relação ao futuro da humanidade, tá? Antes que vocês digam, como é que eles fizeram isso? Eles pegaram 100 cientistas em áreas distintas e entre próprios cientistas mais votados, por pessoas influentes, personalidades influentes. Então eles fizeram essa seleção e quando eles questionaram, todos os 100 escolhidos se disseram otimistas. Isso chamou minha atenção. 100%, por exemplo, 90%, 80%, tudo bem, mas 100%? Isso foram cientistas votados por próprios cientistas, né? E em alguns deles, eles colocavam assim, que a tecnologia permitiria a gente neutralizar muitos efeitos nocivos do nosso comportamento em várias áreas. E um deles era na área da agricultura. Ele falando que ele se sentia otimista e tal. E sendo que as pessoas com relação ao clima estão assim, num grau de violência, e eu nunca achei que a violência fosse uma solução para resolver problemas, tá? Nenhum tipo de agressão é como deveríamos resolver problemas. Então, uma abordagem mais proativa em termos de educação em vez de coerção sempre seria uma solução mais positiva.
Então, com relação à agricultura, não é minha área de atuação, me interessou porque ela faz na revista, eu li, mas eu achei uma colocação muito interessante. E o tema do artigo é o futuro do chocolate. Pesquisadores se apressam em fortalecer cacaueiros ameaçados e assim atender a demanda crescente de chocolate. Você achou isso interessante? Muito interessante, porque a abordagem, vocês vão ver, é muito bacana. Então, os autores são Harold Schmitz, que é diretor científico da Mars, cientista de alimentos por formação e concentra na cadeia de produção de alimentos. E Howard Yana Shapiro, que é diretor-geral de fitotecnia e ciências das plantas, tá? Ele pesquisa, também é um pesquisador ligado à Universidade da Califórnia. Bom, eles falam sobre o chocolate. O chocolate é conhecido desde o século XIX, ele já era usado pelos maias, então já era conhecido, referências, e algumas referências literárias a respeito de um fruto que veio de uma região. Eles dizem que seria referencial ao chocolate, né? Que na época, no século XIX, tinham várias colocações, propriedades afrodisíacas, etc. Ele ganhou um crescimento na Europa. É o seguinte, os maias cultivavam o cacau, faziam o chocolate, uma versão dele. Os espanhóis, nas colônias, levaram o cacau para a Espanha, a realeza se apaixonou e houve um casamento entre um rei da França e uma princesa espanhola, e ele chega à França, que era um centro cultural de moda, etc., e o desejo pelo chocolate se espalha pela Europa, é difundido pela Europa e se torna conhecido, e virou uma verdadeira febre. Durante muito tempo se fala sobre propriedades terapêuticas do chocolate, com relação à depressão. Olha só, isso aí é um fato. Existem determinadas substâncias no chocolate que diminuem a depressão, são propriedades analgésicas, mas não é analgesia direta, mas é indireta. Então, existem várias propriedades terapêuticas já identificadas no chocolate, além de ser um alimento em vários sentidos excelente. Bom, acontece que o chocolate, além de todas as propriedades tecnicamente terapêuticas e úteis, ele também é um alimento extremamente saboroso, extremamente prazeroso. Então, por exemplo, só nos Estados Unidos, isso em 2012, tá? E havia a possibilidade desse aumento crescente. Em 2012, quando saiu a reportagem, eles teriam 700 milhões de dólares em chocolate nos Estados Unidos e 90 bilhões no mundo em termos de consumo de chocolate. Os Estados Unidos consome muito, é um grande mercado consumidor, mas por incrível que pareça, a Europa e o mundo em geral têm um consumo ainda maior. E em várias regiões que o chocolate não é tão difundido, ele só faz crescer, porque onde ele chega, há um aumento significativo da demanda. Bom, mas por que esse artigo chamou a atenção? O chocolate é interessante e tal, é propriedade terapêutica? Não. O que me chamou a atenção foi a questão relacionada à agricultura. Porque o chocolate vem do cacau, que é um fruto. E esse artigo, ele fala sobre o cultivo. Há um aumento da demanda por esse alimento mundial e ele faz crescer. E o grande problema é que a produção do chocolate não cresce de acordo. O cacau é uma planta regional, ela é cultivada em regiões tropicais, principalmente equatoriais, então ela surgiu no Alto Amazonas e se difundiu nesse cinturão. E é uma planta, como você pode dizer, frágil com relação... Ela não tem muita diversidade, então ela se torna muito suscetível a pragas. E ela tem algumas características assim muito particulares. Primeiro, o cacau, ele não é cultivado separado, tipo assim, você faz uma região. Ele cresce dentro de floresta, ele depende de uma floresta para se desenvolver. Então o cacau cresce à sombra de uma floresta. Então não bastaria plantar ou botar uma sombra? Não, ele precisa da floresta. Inclusive o Brasil, ele preservou uma parte da sua Mata Atlântica graças ao cacau. Então o cacaueiro crescia dentro de uma floresta da Mata Atlântica, então eles não podiam derrubar a floresta porque senão não teriam cacau. Outra coisa, para você cultivar o cacau, você não pode usar máquina justamente por causa do acesso. Então, a região de floresta, então você precisa do trabalho humano para o cultivo do cacau. Então, mantém as florestas. O cacau, ele é uma planta complicada porque ele precisa de um solo drenado, ou seja, não pode ser muito úmido, mas ele precisa da umidade com relação às folhas. Por isso
é que ele cresce dentro de uma floresta tropical. Então, aquela que tem aquela umidade no ar relativamente muito alta. Justamente por isso, uma região quente e úmida é muito suscetível de fungos e outros tipos de praga. Então, que fungos e outros tipos dessa família, eles parasitam outras plantas. Bom, para vocês terem uma ideia, nessa região, na Bahia, região do cacau, o Brasil produziu uma quantidade muito grande, muita riqueza. Não só muita riqueza na região do cacau, como também famílias que há gerações viviam desse cultivo, porque é uma árvore que continua produzindo constantemente. Então, ela produz e você mantém toda a biodiversidade envolvida, porque já que você tem que preservar a floresta, porque o cultivo do cacau depende dela, e é uma planta valiosa, porque a demanda só faz aumentar. Mas a questão é que uma praga, a vassoura de bruxa, acabou com a produção no Brasil. Foi 80% da produção caiu. E com isso, foi assim um baque violentíssimo em toda uma cadeia produtiva que havia no Brasil. Em outras regiões, então a África passou a ser o maior produtor, e a Ásia, e o Brasil, que era antes um dos maiores produtores, teve essa queda de 80%. Além disso, a África, que hoje produz 40% do cacau consumido, está vivenciando um outro tipo de praga. Então, houve a vassoura de bruxa no Brasil e agora a podridão parda. E outros tipos de pragas que atacam o cacaueiro. Então, o que está acontecendo? A produção do cacau está caindo e a demanda do chocolate está aumentando. Ou seja, está se tornando muito rentável produzir, mas vai chegar um momento em que o consumo, a demanda vai ser muito maior do que a capacidade produtiva. Por quê? Porque essas plantas estão encolhendo em termos de produção, ao contrário de outras culturas. Mas olha o problema. Se não houver um investimento para tentar resolver essas soluções, que é mais ou menos a discussão do artigo, uma das coisas que acontece, o cacau, além de ter uma série de propriedades interessantes, não é só o chocolate que você pode tirar dele, você pode tirar produtos cosméticos. A manteiga de cacau, ela é muito interessante na produção de cosméticos, principalmente batons, coisas labiais, que antes dependiam de determinadas gorduras animais. Então, o cacau permite você utilizar vegetais para produzir cosméticos em vez de depender de animais, por exemplo, as pessoas que defendem os animais. Então, o cacau não está cumprindo essa demanda que poderia para suprimir esse tipo de usar determinadas gorduras animais. Então, e é uma coisa complicada, porque a cultura não é suficiente para todas as suas utilidades. Então, não é só com relação ao chocolate, ele também tem utilidade em várias outras áreas, tá? Então, é um fruto muito interessante. Além disso, o cultivo do cacau preserva as florestas. As pessoas querem preservar as florestas proibindo isso, proibindo aquilo, ou tendo uma série de atitudes coercitivas. Quando estimular a produção de coisas que sejam rentáveis, que fixem a pessoa, principalmente cultivos florestais de coleta, favorece o desenvolvimento do que a gente chama de atividade artesanal, de ligação à terra, individuais, mão de obra humana, basicamente, porque na floresta é muito complicado você usar máquinas ou equipamentos. Por exemplo, principalmente com o cultivo de cacau não dá. Você vai ter que usar a mão de obra humana. Então, o cultivo do cacau aumentaria áreas florestais ou permitiria, por exemplo, o reflorestamento de muitas áreas, já que é um alimento valioso. Então, em vez de estimular o que a gente chamaria uma produção sustentável ou alguma coisa que favoreça isso, as pessoas se focam em atividades agressivas. Então, essa é uma solução possível. Vamos lá, estimular a produção de chocolate, que tem tantas aplicações, investimentos nessa área e principalmente porque ela favorece a ecologia em vários sentidos. Então é uma planta muito útil em mais de uma ação, tá? Não só como produto, tem uma demanda muito grande e que favoreceria uma série de coisas que as pessoas desejam. Então, os investimentos para tentar resolver esse problema, variações genéticas, investimento para plantas mais resistentes. Então, por exemplo, uma colaboração mundial resolveria, por exemplo, você tem na Ásia plantas que resistem à podridão, mas o fruto não é muito bom. E se nós pudéssemos ter uma troca? Ligar essas plantas com uma que produza muito, mas não tem resistência, com ligações. Então, experiências genéticas que favoreçam isso. Aí as pessoas, eu sou contra a experiência genética. Olha só, você é contra tudo e não favorece nada.
Vocês estão entendendo? Em vez de a gente procurar vias coercitivas, agressivas, por que não produtivas, de envolvimento, de desenvolvimento, de processos educacionais? Então, fertilizantes para facilitar a produção do cacau ou inibir essas pragas, é importante que isso aconteça. E dentro de uma floresta não teria o mesmo impacto que você teria numa monocultura, por exemplo. Então, essas pessoas, olha só o problema, o impacto que a vassoura de bruxa teve na região. Então é uma área de Mata Atlântica que foi preservada. Na verdade, em termos de Brasil, é uma das últimas fronteiras em que a Mata Atlântica original foi preservada. Mas está ameaçada, porque essas famílias não têm como cultivar e o que fica são áreas improdutivas e eles começam a derrubar para plantar outras coisas, plantar milho, plantar isso, que pode se plantar em qualquer outra região. Mas o chocolate demanda essas regiões específicas. Regiões tropicais, regiões muito úmidas, regiões amazônicas, regiões de floresta. Olha só que interessante. Em vez de inibir, por que não apresentar uma possibilidade? Olha só, em vez de você derrubar para plantar isso, nós temos uma outra tipo de coisa mais rentável e ajudas técnicas, etc., para favorecer a cultura de plantas como essa em outras regiões. Não só o cacau, como as seringueiras também, que na floresta, e uma série de outras culturas interessantes. Por exemplo, além daqui, então esse artigo me interessou por esse motivo, mas existem outras, por exemplo, extrativistas para cosméticos, perfumes, etc. Então, o processo educacional, o processo de criar demandas, haver uma junção entre processos produtivos, econômicos e a ecologia, em vez de ser uma guerra entre um e outro. Por que não criar uma sinergia? Tudo isso, gente, fala sobre, por exemplo, a lei de liberdade. Não pode ser algo coercitivo. Tem que ser um processo educativo. Você tem que entusiasmar as pessoas. Em vez de vamos proibir, e aí ela vai fugir para a cidade e tudo mais, você vai criar dificuldades, o que favorece até a fome, em alguns sentidos. Por que não alterar isso? Criar alternativas, estudar novas opções. Então, com relação ao cacau, vários centros de pesquisa começaram a surgir, essa demanda enorme por chocolate que está crescendo e o cultivo cada vez mais espremido. Várias instituições têm surgido para tentar resgatar as famílias que saíram por causa da queda da produção, para que elas voltem para fazermos novas tentativas de não desmatar a área, porque a gente vai dar um jeito nisso. Mas as pessoas não comentam a respeito. Elas preferem investir em atividades negativas, em vez de um ativismo positivo. Então, vamos lá. Chocolate. Chocolate é um produto agradável em todos os sentidos, mas também poderia ser fonte de investimentos nessas áreas de cultivo. Quais são as áreas que cultivam o cacau? Áreas tropicais, então, África. Regiões bem pobres, que poderiam ser celeiros muito mais intensos. Regiões tropicais da Ásia. Todas regiões tropicais que não favorecem, por exemplo, cadeias industriais. Mas o chocolate continua sendo algo maravilhoso e está crescendo. Logo, esse espremer da produção vai afetar depois essa demanda. O chocolate vai começar a aumentar o preço. Por que não investir no desenvolvimento dessas áreas nesse sentido? Preserva a flora. Olha só quantas vantagens. E não é só isso. Existem vários tipos. A partir desse artigo, existem outros. Eu estou pensando em fazer uma série sobre... não é uma área minha, mas me interessou. Eu li uma sobre a arqueobotânica. É uma coisa interessante, eu não conhecia. Que é o estudo da botânica, a arqueologia botânica. Então, quais eram as plantas, como elas se desenvolveram, como surgiram, as plantas primitivas evoluíram, a evolução dos vegetais. Na época do dinossauro, que tipo de vegetação tinha, tudo isso. É um outro artigo muito interessante, que veio paralelo a esse, que eu vou compartilhar com vocês numa outra oportunidade. Então, esse artigo me chamou a atenção, até pela engenharia genética, que é uma aplicação da informação para melhorar a agricultura, eles tentando superar a dificuldade. O pessoal só pensa, alimento geneticamente modificado e o mal. Nesse caso, se algo não for feito, essa quantidade de pragas está cada vez mais acorrentando a produção. Brevemente, chocolate vai ser tão caro quanto ouro, se continua nesse tipo de dificuldade. Então, vale a pena o investimento em plantas fortes, cruzamentos, a sequenciamento genético para tentar encontrar as plantas mais fortes, a fragilidade delas. Qual é o grande problema que o cacau tem? É que o cacau, ele surgiu numa única região, então no Alto Amazonas. E dali os maias levaram e aí
espalhou pela região andina, porque havia os astecas, então essas culturas multiplicaram. Os espanhóis levaram para outras regiões da África, depois na Ásia. Então é a mesma planta que se deslocou. Em outras regiões, ela encontrou alguns predadores, algumas pragas, e essas pragas começaram a caminhar, atingindo. E como eles são da mesma família, são muito próximos, o que aconteceu? Todos eles são suscetíveis a esses ataques. Então, para isso, eles precisam construir uma certa diversidade para encontrar plantas mais resistentes. Mas é o humano que vai ter que participar e trabalhar nisso. Tem que haver uma interação, trocas de informações. Há muita competição, o que a gente chama de bioterrorismo, por exemplo. Há artigos inúmeros que dizem que a vassoura de Bush foi disseminada por competidores nas regiões, o que é uma coisa terrível, porque acaba afetando todo mundo. Não há um isolamento, como alguns acham, determinado de inimigos. Então, eu nem sabia que havia esse tipo de coisa, que é o bioterrorismo, pessoas colocarem pragas em culturas para aumentar o preço e coisas parecidas, que são coisas que deveriam ser trabalhadas e analisadas. Então, eu não conhecia, por isso essa sequência de artigos me interessou muito aí. Esforços globais para estimular a plantação de cacau. Aí eles falam sobre as regiões, são regiões pobres do mundo, em todos os continentes, e que vale a pena, já que todo mundo gosta de chocolate, seria muito interessante a gente colocar o chocolate como uma forma de distribuição de recursos para essas regiões produtoras. Então, eles precisam de auxílio. Você que é um amante do chocolate, poderia perfeitamente bem, em vez de vamos atacar tal coisa, vamos fazer uma campanha global para auxiliar o cultivo do cacau em regiões pobres, ou ensinar pessoas na Amazônia a cultivar o cacau, ou construir possibilidades de plantas em regiões de floresta para manter essas florestas mais rendável. Então, vários cientistas, esses cientistas que estudam isso, comentam sobre essa possibilidade que normalmente não aparece nas campanhas. As campanhas globais são todas sobre repressão. Por que não? Será possível plantar chocolate em determinadas florestas diferentes? Será possível que em florestas diferentes que você quer preservar, você encontre uma atividade economicamente rentável que permita pessoas não só preservar a floresta algo importante, mas economicamente viável? Em vez de tirar dinheiro e lançar como se fosse um lastro, vamos fazer com que seja interessante para as pessoas que estão lá essa preservação? Então, você que tem interesse em preservação, e fica preocupado com isso e aquilo, queimada, etc., você poderia ajudar a divulgar informações que permitam o quê? Resolver problemas, criando possibilidades. Então, gente, eu adorei essa reportagem por todas essas vertentes. Então, ela fala sobre engenharia genética, sobre técnicas com relação às plantas. E daí veio um livro que eu me interessei, que é o Chocolate, História, Cultura e as heranças. Ele está em inglês, mas eu acho que já saiu em português. Tá? Alguém me comentou aí, uma pessoa, quando eu disse que ia falar sobre esse tema, já saiu em português. Então, eu gostei muito do livro, que conta a história do chocolate, do cultivo, todas essas coisas. Então, graças a esse artigo, eu fui ler o livro. Tá? Então, se você se interessa, está na revista American Science, número 51, edição especial, O Futuro do Chocolate. Pesquisadores se apressam em fortalecer cacaueiros ameaçados. Ele trata de engenharia genética, se essa é a sua área de entendimento, agricultura em geral, mas o que fortaleceu isso, mais alguns outros artigos que eu vou compartilhar com vocês, existe sim muitas alternativas para a preservação da natureza, para a preservação de florestas, etc., que não passam pelo bioterrorismo ou pelo ecoterrorismo, e sim pela estimulação do aumento da riqueza do homem com a diversidade de formas de aproveitar coisas maravilhosas que a natureza nos deu. Então, eu penso no cacau sempre, e no chocolate também, às vezes é uma coisa fútil, que o chocolate seria a forma de nós preservarmos uma boa parte da nossa floresta tropical. Por quê? Chocolate é bom, maravilhoso, tem inúmeras aplicações, e uma delas mais bonitas é a preservação da floresta tropical. Espero ter sido útil a você. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever.
clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.